gente acha que o brasileiro é meio vagabundo e, na verdade, não. A gente olha, o brasileiro é extremamente trabalhador. Muito, e devoto, esforçado. Isso, a gente tem problema muitas vezes com gastar mais, com talvez não ser tão eficiente na forma como a gente utiliza o nosso esforço, mas que a gente é esforçado, sem sombra de dúvida. Então, quando vai um brasileiro, eu tenho um amigão meu brasileiro que está na França, que ele começou a arrumar encrenca com os colegas de trabalho. No bom sentido, porque ele era um cara que começava a trabalhar 8 horas da manhã e a empresa só abria às 9. Então começaram a abrir a empresa antes, né? Os chefes falaram, não, a gente te dá a chave e você começa a vir antes. E o pessoal, 2 horas de almoço, chegava quinta-feira já tomava vinho no almoço, sexta-feira já tomava vinho, 5 horas da tarde já ia todo mundo embora, o cara ficava até 19, 19h30. Aí ele começou a entregar o dobro ou o triplo do que um francês médio. Né? Ele pegou o primeiro lugar em engenharia de produção, cara, de muitos anos. Isso é uma coisa que a gente percebe até nessas políticas recentes, não tão recentes assim, mas são bem mais recentes, de cidadania. A Itália mesmo falou assim, ó, você brasileiro, você tem sobrenome italiano? Tá aqui, ó, você tá a 5 passos de conseguir a tua cidadania. Então, Portugal também. Então, o que acontece? Vários outros países que cada um com o seu tipo de você, a forma de você chegar lá. Mas tem muita gente querendo recrutar essa mão de obra porque sabe que o brasileiro trabalha pra caramba, porque aqui a vida é mais, entre aspas, mais difícil. Então, o cara chega lá com sede de trabalhar. Diferente do 40ão, 50ão, 60ão, francês, que faz aí, entendeu? E aí o cara se destaca. E às vezes até o jovem, porque às vezes você nasce num... O Brasil é um país extremamente competitivo, no bom sentido. Você já nasce ali numa situação de você precisa ser bom, você precisa ser o melhor, você precisa se destacar, senão você está lascado. A classe média está lascada, o pobre está lascado. E lá não. Se você estiver lascado, tá tudo bem, porque é um país que dá muita assistência. Então você vai conseguir comer bem, você vai ter bônus para ir ao teatro, você vai conseguir passear, infraestrutura sensacional, um metrô que funciona, não é pegar 3, 4 ônibus lotados, um calorão. Ônibus quebra. Se é mulher ainda vai rolar aquela questão de desrespeito, que é uma pouca vergonha da parte dos homens ali. Então lá a coisa funciona, tem estrutura para... E nesse sentido a pessoa... Por que eu vou querer mais, né? Isso, inclusive, é um problema que acontece em Floripa. Eu, conversando com alguns colegas, eu percebi... Tu percebe isso em Floripa? Como é isso? Percebo isso em Floripa comparado com... Eu acabo viajando bastante, falo com gente do Brasil todo. De clientes e de outros sócios. A gente tem hoje praticamente 15 escritórios espalhados pelo Brasil. Eu percebo que em Floripa a gente tem taxas maiores de pessoas que acabam estagnando na profissão quando começa a ganhar de 5 a 10 mil reais. Porque é muito fácil um cara solteiro, dos seus 20 a 30 anos, ser extremamente feliz, ter uma qualidade de vida sensacional, ganhando 5 mil reais em Floripa. É mesmo? Cara, vou pegar uma situação hipotética, que esse é um mês de um cara que ganha 5 mil reais. Ele paga ali 1.500 reais de aluguel. 1.700 ali. Colocar 2 para arredondar a luz, água, internet. Tem ali uma vaguinha de garagem, tudo tranquilo. Ele vai gastar ali balada, sair de noite, mais uns 500 reais. Final de semana ele vai dar uma caminhada na beira-mar, ele vai fazer uma academia, ele tem uma praça legal, ele tem o espaço da universidade ali da UFSC para praticar alguma atividade física. Ele vai tomar um chopp com os amigos, vai sair 30, 40 reais aquela noite, vai comer um petisco, vai para 70 reais. Ele vai para uma praia, não gasta nada. Sabe? Vira numa situação, às vezes, de 100 reais em 2 dias de praia para passar o dia inteiro, um cooler com cerveja. Olha, eu já paguei água de coco, 8 reais em Jurerê Internacional. É que tu tá frequentando os lugares ruins. Eu tô no lugar errado, mas tá. Tem que ir pra Praia Mole no Campeche. Isso há 5 anos atrás. Praia Mole na Lagoa, vai pro 12 Campeche. Mas enfim, vamos lá. Depende muito do padrão de consumo, né? Que Jurerê, ele já é conhecido como um Trancoso, ele já se aproveita dessa situação. Mas é que o cara que mora em Floripa, ele não frequenta Jurerê. É coisa pra turista. E turista paga caro os negócios. Você às vezes nem quer muito, assim, porque é longe, fica lá em cima, né? Jurerê. Obrigado. Você tem ali, eu, por exemplo, tenho o Campeche, que é do lado de casa. Pego ali, a distância do Campeche do aeroporto é a mesma distância para mim, dá uns 15, 20 minutos. Então, em 40 minutos de deslocamento, eu tô na praia. Se eu quero ficar 3 horas na praia,
Leva um livro, fica lendo ali com a namorada. Leva uma garrafa de vinho de R$35, 2 taças, gelo ali que você tem em casa mesmo. Cara, é um rolezão romântico ali, um vinho branco, da hora, não sei o quê. Você gastou R$45 para ver um pôr do sol, uma praia maravilhosa tomando um vinho branco. Você ainda ficou lendo ali, estudando alguma coisa naquele meio tempo. Sabe, é barato de viver isso. Acaba fazendo com que as pessoas tenham menos ambição. Eu acho que a Europa tem um problema parecido, né? E até na questão da Europa, a gente entra no ponto que quando pararam de mandar o gás, as contas de energia subiram muito. E eles já estavam com uma linha ambiental que é bacana. A gente tem que cuidar melhor do planeta mesmo, faz sentido. Só que tudo que a gente faz para cuidar do planeta tem consequências que precisam ser bem ajustadas para não atrapalhar a vida das pessoas, não gerar sofrimento para a humanidade. Então desativaram muitas usinas nucleares, que ambientalmente até não dá tanto problema. A gente teve 2 desastres no mundo hoje, que foi ali no Chernobyl e Japão. Chernobyl, exatamente. Então desativaram várias usinas nucleares e na dependência danada do gás russo. Agora o gás russo não chega num preço muito mais alto, contas de luz 6, 7 vezes. Tem vídeo na internet... Ali na Itália deles queimando conta de luz, falando a gente não vai pagar. E o que acontece é porque eles usam muito a questão do gás, né, como energia. A gente tem a nossa Itaipu, que a gente é bastante dependente da hidroenergia, o que é bom, né? Energia eólica no Nordeste. Mas a gente tem essa vantagem. E de fato lá o pessoal, às vezes fala assim, pô, a gasolina tá cara. Acho que a gasolina nunca foi barata. Ela tá meio cara ainda hoje. Deu uma baixada, mas ainda tá meio cara. Mas, de fato, proporcionalmente, teve países da Europa que triplicou o valor da gasolina, quadruplicou e ficou. Tipo assim, esse é o novo valor. Exatamente. O barril do petróleo subiu, né? Subiu. Então, não tem muito o que fazer. E quando a gente pensa na questão da energia, a gente olha para a indústria, né? Na Europa. Se isso fica 2, 3 anos assim, o pessoal junta as coisas e fala assim, embora. Não, tô indo para o Brasil, tô indo para a Ásia, estou indo para os Estados Unidos, estou indo para algum outro país da América Latina que tem energia barata. Não é viável eu fazer meu produto aqui. E aí, desemprego, a situação fica complicada. Eles estão assim mesmo. Isso num país que já tem uma população economicamente ativa pequena, muita imigração de povos árabes, que é quem mais está tendo filho por lá, então tendo uma mudança ali na questão da cultura. Um país que tem imposto muito alto, para poder cuidar dessas pessoas. Para uma espécie de previdência, né? Exatamente. A população mais velha usa mais o serviço de saúde, usa mais o plano de saúde. Então, uma situação bem difícil, os números estão ruins. Ô, Rafa, isso não pode ser o caso da gente estar sendo o próximo, entre aspas, tigre não, vou botar onça. Onça asiática. Onça americana. Não é tigre asiático, onça americana. Porque eu vou te falar pelo seguinte, cara. Veja bem. Como é que os Estados Unidos se tornou o que ele é hoje? Eles se separaram, as 13 colônias, foram corrida pro oeste, a corrida do ouro, beleza, eles sempre foram... Mas se você olhar os Estados Unidos de 150 anos atrás e o Brasil de 150 anos atrás, era quase pau a pau. Do tipo assim, PIB. Como é que eles... Isso aí eu aprendi, eu espero que não esteja errado. Foi na Primeira Guerra Mundial, acho que foi na primeira, a Europa se endividou pra caramba e falou assim, cara, financia a gente. Os Estados Unidos entrou, financiou, então a Europa ficou na mão dos Estados Unidos e aí eles começaram a decolar. O que eu vejo é que a gente pode estar se caminhando para uma situação onde o Brasil seja uma nação que é do tipo assim, a Europa, população velha, tem dinheiro, não tem mão de obra, a energia tá cara e começa a depender da gente. Tal qual foi, se você olhar Taiwan, China, são países que há 30 anos atrás era outra realidade. Não, China, pouco mais. Mas tem países asiáticos que mudaram radicalmente de 30 anos atrás para cá, porque tiveram contato com situações onde assim, eu tenho muita oferta do que vocês querem para caramba. Então o dinheiro jorrou. Eu acho que o Brasil, pós-pandemia, é uma mosquinha branca ali que pode se beneficiar muito desse período pós-pandemia. Eu acredito muito no Brasil. Eu acho que é um país que tem tudo para ser uma potência mundial. A gente tem algumas desvantagens com relação aos Estados Unidos, né? Primeiro que lá foi colônia de povoamento, então as pessoas foram com outros objetivos para lá. Aqui a gente era mais de exploração. O acesso dessa exploração era muito mais difícil, porque a nossa mata é muito mais densa. Era difícil percorrer. A gente não conseguia atravessar porque era um problemão danado. Lá nos Estados Unidos se atravessava rápido. Era uma vegetação mais fácil.
Isso para agricultura. Mais plano, né? Mais coisa. Exatamente. Perdão, as distâncias das árvores eram mais espaçadas. Aqui você pega Mata Amazônica, Mata Atlântica, é tudo muito juntinho. Pra você atravessar pra por ali. Pra passar de cavalo ali, não tem como, né? Haja facão pra você conseguir atravessar, para passar com cavalo. Então é mais complicado. Uma outra questão que facilita muito para os Estados Unidos é que ele é um país mais horizontal. A gente é um país mais vertical. Então eles têm um clima mais parecido ali entre as regiões. Isso interfere até pela qualidade da terra. A questão da temperatura também interfere um pouco no comportamento das pessoas. Isso quando a gente olha a nível macro. Então o Brasil ainda tem algumas dificuldades. Eu estava vendo até uma pesquisa esses dias que falava a respeito de temperatura. Né? Na verdade foi um podcast, ele estava estudando. Ele falava da importância de você ter ar-condicionado nas escolas. Porque quando você... fizeram uns estudos que você desligando o ar-condicionado das escolas, o desempenho das crianças caiu em países quentes. No calor você raciocina de uma forma mais lenta, você é menos produtivo. Outros estudos mostraram que a temperatura ideal era ali na faixa dos 13 graus. Outros na faixa ali dos 18. Mas todas as temperaturas um pouco mais frias. Isso era uma justificativa de como você pode amplificar a questão do aprendizado, otimizar esse processo, colocando ar-condicionado nas escolas. Você vê, quando você viaja para o Nordeste, você mesmo comentou ali acho que a gente estava no intervalo ali dos 40 graus. É que eu tomei um vinho bem vagabundo. É R$5 o litro. Não, acho que era mais. Acho que era isso. R$5. Acho que era isso. Cara, eu tava numa piscina, cara, de madrugada e a piscina era quente, o tempo era quente, era um bafo quente, porque ali era, 35 graus à noite, entendeu? Então era puxado. Exatamente, né? E lá, pensa, calorão de 40 graus... Um monte de criança dentro de uma sala de aula. Como é que você raciocina? Como é que... Tem um impacto cognitivo, sabe? A gente não pode, porque nós somos um país tropical, entre trópicos. E isso significa que nós somos naturalmente com uma temperatura mais elevada. O nosso inverno não é tão severo. Isso. A gente vê um desenho da Disney, tipo assim, estamos no inverno. Neve. Aqui, inverno significa 2 graus abaixo. Exatamente. Não, mesmo os lugares mais frios, não é tão frio ali, né? Então assim... Imagina isso, cara, numa escola em 1900, que nem ventilador tinha. Era a força de Deus manda um vento para aqui para dentro. Então você tinha uma escola fechada, num ambiente enclausurado, professor tendo que suar e dar aula para meninada, criançada chorando de sede, de calor, comparado com uma criança americana que 15 graus, estava frio, mas põe um casaco. A frio você controla com facilidade. O calor você não controla. O calor não tem jeito. Você fica mais preguiçoso mesmo no calor, né? É difícil. Caraca, isso é uma coisa você assim. Você tem que parar para o corpo mesmo conseguir resfriar e se organizar, né? Então, mais a gente falando assim, o Brasil tem muito potencial, mas a gente tem algumas dificuldades que precisam ser ajustadas, né? Hoje com ar-condicionado você consegue ajustar isso, por exemplo, nas escolas, né? Acho que é bacana sempre a gente falar de educação. Outro ponto, a gente pega empresas multinacionais que vêm para o Brasil. Geralmente a parte administrativa e tributária sempre tem que ter um brasileiro. Porque é o único cara que entende como é que organiza. É uma loucura isso aqui. Não tem ordem nenhuma, assim, sabe? Em lugar nenhum do mundo a gente taxa as coisas e cobra imposto da forma como cobram no Brasil. Imposto sobre imposto e tudo, né? Porque, assim... Sabe aquele negócio que você vai meio montando um Frankenstein? Você fala assim, não, vamos colocar mais um imposto aqui. Para não ter que mexer nesse, a gente adiciona mais um, porque vai ser complementar aquilo que a gente precisa fazer. Aí você vai ajustando, vai montando aquilo e vira, no final das contas, um cheio de retalho. Sabe? Uma pessoa que pega aquilo do zero e que não entendeu a construção, aquilo fica extremamente complexo. Contadores bons, né? Isso não é minha expertise, os caras vão... te falar assim, não, isso funciona dessa forma, por causa disso, por causa daquilo. Então é que um dos empenhos, né, acabou não acontecendo nesse governo era realmente a reforma tributária. Simplificar a tributação. Porque é um ambiente hostil, sabe? Como é que você vai fazer negócio num lugar que você não entende? O cara nem vem por preguiça. Você, eu vou lá pro Paraguai. Isso. O Paraguai puxa muito investimento externo, até nosso, cara. Tem empresa brasileira que assedia no Paraguai, o cara vende para dentro. Aí o cara mora lá em Foz do Iguaçu, atravessa, vai lá pro escritório e volta. Tem até uma questão dos brasiguaios, né? Brasiguaio. Brasileiros que foram para lá para investir em agronegócio.